Opa, meu nome é Luca e eu sou youtuber. Uau, que belo início de vídeo, não é mesmo? Quando você é youtuber, a gente tá sempre tentando melhorar a edição, o roteiro e as ferramentas aqui na medida do possível. Tem gente que prefere o Adobe Premiere que o Vegas, eu tenho um total de zero preconceito em relação a esse tipo de gente. É sério, tá tudo bem. Eu, por exemplo, tenho um PC mediano, assim como alguns equipamentos parcelados em 12 fucking vezes, e isso me dá uma qualidade de vídeo relativamente boa. Claro, se tem gente que me assiste, eu acho que é porque eles são bons. Eu acho. Mas se algum dia eu precisasse utilizar os piores equipamentos possíveis pra fazer um vídeo, será que eu conseguiria? Sim, eu tava com essa ideia de vídeo há muito tempo e somente hoje eu consegui executar ela, entre aspas. Bom, vamos lá. Existem cerca de 3 coisas principais para se fazer um vídeo: o roteiro, a voz e a edição. Nessa ordem mesmo. E apesar de eu fazer tudo pelo PC, eu vou sempre apelar pro pior equipamento possível, o que eu tiver aqui em casa. Então, bora começar pelo roteiro. O meu canal é relacionado a terror e a jogos, e antes de mais nada eu precisava arranjar um tema que fizesse relação com o que eu fosse falar. Depois de pensar durante alguns minutos, eu decidi contar um pouco pra vocês sobre de onde veio a tal da lenda do Herobrine, que é meio terror e é de um jogo. Geral conhece o bicho do Minecraft, mas será que vocês sabem como exatamente ele surgiu? Pois é, eu também não, e eu precisei pesquisar um pouco sobre isso. No roteiro, como o pior equipamento possível, eu escolhi um caderno velho e uma caneta da escola. Eu digo pior equipamento possível porque depois de um tempo escrevendo, a sua mão dói e a sua letra, que já é feia, fica ridícula, deixando quase impossível a leitura. E é por isso que todos optamos por um roteiro no Word na hora de gravar. Foi isso que aconteceu comigo. Mais tarde, na gravação desse áudio, eu até errei e gaguejei algumas vezes, justamente por conta dessa maldita letra que nem eu mesmo entendia. Alguém paga uma aula de caligrafia pra mim? Eu agradeço se alguém pagar. Depois de mais ou menos uns 20 minutos escrevendo e pesquisando em alguns fóruns, o meu roteiro de mais ou menos uma folha estava pronto. Agora a gente precisava partir pra outra coisa, que era a parte mais divertida desse experimento: o áudio. Eu já tinha em mente que eu não poderia usar nenhum dos 2 microfones que eu tenho aqui em casa, nem o AT2020, nem o meu atual, que é o FIFA NK670, porque eles são bons, cara. E eu não vou pagar de coitadinho aqui e dizer que não são, apesar de no fundo eu querer trocar. Eu poderia usar o meu primeiro microfone da vida, que é o BM800, mas ele já foi vendido, não está mais aqui entre nós, e mesmo que servisse muito bem pra esse vídeo, não iria rolar, já que apesar de ruim, o bicho foi muito caro. E aqui, a gente quer o pior, o podre, só o caldinho preto do lixo. Isso mesmo. O pior. Então eu procurei na minha gaveta de tralhas e achei ele, meus amigos, o mais temido. O microfone pirata de R$10 que eu comprei uns 5 anos atrás numa loja genérica de eletrônico e eu nunca usei, quando ainda gravava pelo celular. O pior de todos. Pra botar no computador não tive muitas surpresas negativas, eu só pluguei ele. Depois de habilitá-lo pelo próprio Windows, eu me deparei com o pior áudio da história da humanidade. Ele vai honrar o seu nome e eu acho que até mesmo se eu ouvisse pra tentar editar, eu iria arrancar minhas orelhas fora e nunca mais iria querer escutar. Eu já tava ficando maluco, e isso deveria ser considerado uma tortura do século passado. Bom. Puta que pariu, que microfone ruim. Que isso, mano. Tá tudo certo aqui. Ó, já melhorou um pouquinho, tá ligado? Na verdade não. Continua a mesma coisa. Apesar de querer sempre o pior equipamento possível, eu também queria um vídeo relativamente bom e ouvível. Audível? Essa palavra existe? Eu nem sei, manos. O objetivo do experimento, afinal, era ver se eu conseguia fazer um vídeo legalzinho utilizando só o podre do podre. E algo mais podre que aquele microfone de 10 contos era o microfone embutido na minha webcam. Não me entenda mal, a minha webcam é boa pra gravar vídeo. Não pra gravar áudio. E quando é áudio, sai essa porcaria aí, ó. E aí, gente? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Tava decidido, seria esse áudio mesmo. Eu mexi um pouquinho ali nas configurações, no meu editor de áudio, e era hora de gravar o mesmo. Essa parte até que foi bem desconfortável, eu tive que segurar o caderno pesado na minha frente e ficar um pouco longe, mas ao mesmo tempo perto da webcam, já que se eu ficasse muito longe, era capaz de ninguém me ouvir, e perto demais o áudio clipava muito. Então eu precisava de muita calma. Depois de uns 3 minutos de sofrimento, gaguejando e tentando gravar esse bendito áudio, eu finalmente consegui, e agora era a minha parte preferida com os áudios pequenos, que é cortar os mesmos. Sem muito segredo aqui, eu cortei, tirei as gaguejadas e depois exportei em MP3. Quando chegamos a, eu acho que a parte mais temida e mais esperada desse vídeo, que é a edição. Mas antes dela, claro, bora baixar as imagens aqui que iremos utilizar nesse bendito vídeo. Eu criei uma pasta nomeada de Herobrine e enquanto eu ouvi o áudio, eu já imaginava aquele vídeo digno de ir pro em alta do YouTube. Eu baixei umas imagens aqui do Herobrine, outras ali, e depois de um tempo eu tinha uma pasta com poucas imagens, mas já tendo em mente o que eu queria fazer de uma forma funcional. Pra falar a verdade, eu mesmo não tinha ideia de como iria editar esse vídeo. Inicialmente eu optei por usar um editor online, aqueles que você não precisa baixar, e só ir pela internet mesmo, mas ao mesmo tempo eu tava pensando, bem, deve existir algum editor padrão do Windows, e se ele existe,
Ele é uma merda, isso eu tenho certeza. E olha só, realmente existia, mas é aqui que começam os verdadeiros problemas. Ele realmente era muito ruim, mas não era aquela merda do tipo, bora resolver e dá pra resolver. Ele literalmente era muito confuso. O template era ruim e era um editor basicamente de slide, de colocar uma imagem atrás da outra, sem camada, e uma daquelas transições porcas. Mas dentro daquela interface mesmo, eles me ofereceram um novo editor chamado Clipchamp. E não, isso daqui não é patrocinado. O Clipchamp é como se fosse uma versão melhorada do editor padrão do Windows, mas não me leve a mal, ainda é muito ruim, é sério. Enfim, eu baixei esse editor aí pela própria Microsoft Store e não demorou muito, e depois de muito tempo eu consegui abrir o Clipchamp, né? Ele era bonitinho, vai, eu não vou mentir, não era muito intuitivo por ser meio lento, mas nada muito impossível de usar. Eu demorei cerca de 25 minutos pra editar esse vídeo, e eu confesso que eu teria demorado bem menos se eu não ficasse explorando todas as abas e vendo se tinha alguma coisa nova, mas a verdade é que esse editor é bem limitado, tipo bem limitado mesmo, ao extremo. Eu consegui colocar as minhas mídias e ele separou por tipo de arquivo, o que eu achei bem legal, mas aqui as teclas de atalho como Ctrl X pra apagar não são úteis. Pra recortar um vídeo a gente precisa clicar várias vezes nele e botar onde queremos direto no template, não tem aquela opção de segurar e manter no meio, por exemplo, e o que me deixou mais agoniado em meio a isso tudo, simplesmente não tem efeitos de vídeo. Sim, tem filtros, sim, tem transição, mas eu não posso colocar um efeito de Picture in Picture como no Vegas pra fazer as animações que eu sempre faço, porque simplesmente não tem a opção de colocar efeito no vídeo. E eu tentei procurar uma aba de animação por um tempo, mas isso realmente não existe. Ou seja, tá vendo essa animação aqui? Eu sempre faço ela, né? Pode esquecer. Eu poderia só deixar uma transição própria do editor e um corte seco. Mas apesar de tudo, eu acho que a gente conseguiu se sair bem usando essas transições genéricas e patéticas. Quando eu fui botar a trilha sonora de fundo da minha voz, eu fiquei com o cu meio trancado por achar que ele não permitia 2 faixas de áudio. Mas no fim, eu consegui colocar o som e eu juro pra vocês que eu fiz o meu melhor pra deixar essa edição mais bonita possível. Pra não ficar tão chato. Mas esse editor não me permite muita coisa, né? Nem as fontes que eu tenho baixadas no meu PC podem ser usadas. É tudo padrão dele. Então eu sofri muito, vocês devem ter imaginado. Bom, depois de escrever um roteiro no caderno velho, gravar o áudio com o microfone bosta embutido de uma webcam e usar o próprio editor do Windows como editor principal, esse foi o resultado do meu vídeo contando sobre a lenda do Herobrine com os piores equipamentos. Herobrine, você muito provavelmente já deve ter visto seu nome rondando pela internet. Afinal, ele é uma lenda que cresceu com o Minecraft fazendo quase parte do jogo, mas pasmem, nunca tendo existido de verdade como personagem do game. Opa, meu nome é Luca e no vídeo de hoje você vai conhecer mais sobre o famoso Herobrine. Algum tempo atrás, um relato aparecia no 4chan, um site dono de diversas coisas bizarras pela internet, com um texto um tanto grande que rondou a internet por bastante tempo. Esse usuário notou algo se mexendo no nevoeiro e ao perseguir o elemento viu uma skin exatamente igual à do Steve, com exceção de seus olhos, que eram brancos e profundos. Depois disso, ele pesquisou em fóruns sobre esse personagem, mas ninguém sabia nada sobre a tal entidade. E depois de algum tempo de pesquisa, esse user enviou e-mail pro Notch, o criador do jogo, perguntando se ele tinha algum irmão, e a sua resposta foi a seguinte: sim, mas ele não está mais entre nós. Bom, eu vou cortar logo o seu barato aqui e afirmar que essa história não passa de uma creepypasta e que na verdade o Notch é filho único. Mas quem quer que fosse essa pessoa não imaginava que estaria criando uma fucking lenda quase tão popular quanto o próprio jogo, levando ao surgimento de diversas supostas aparições ao redor da internet, com variações, e até desenvolvedores entrando na brincadeira, colocando um removemos o Herobrine no que há de novo a cada atualização. Essa é uma parte da história desse carinha, e se você nunca ouviu falar em Herobrine, bem, você está vivendo errado.